Tá gravando, né? Bom, tá gravando. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem para a gente começar o debate. Acho que já está gravando. Isso, mas por enquanto não tem ninguém. Vou dar 0 para os meus alunos. Eu estou com feedback aqui que já tem pessoas assim assistindo. Ainda não tem ninguém também. Aí já consta que tem pessoas? Sim. Por aqui ainda não tem ninguém. Bom, vamos lá? Vamos começar? Podemos. Gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Marina Zambuja, eu sou jornalista aqui do coletivo Transforma MP e estou apresentando essa live de hoje, né? Vou fazer a apresentação inicial da live, mas antes da gente começar, eu gostaria que vocês curtissem o vídeo e se inscrevessem aqui no canal para poder ajudar a gente. Quanto mais repercussão a gente tiver, melhor para o nosso trabalho, tá bom? Bom, quem vai conduzir o debate dessa noite é a promotora Alessandra Queiroga, né, com o professor José Geraldo de Souza Júnior, né, o professor é professor da UNB, ex-reitor também da Universidade de Brasília, um dos maiores nomes do mundo jurídico no Brasil e coordenador do Direito Achado na Rua. A Alessandra Queiroga é promotora do Distrito Federal e mestre também em Direito da Universidade de Brasília. Bom, desejo a todos um bom debate e passo a palavra agora para a nossa querida Alessandra, que também é membro do Alessandra, integrante do coletivo Transforma MP, tá bom? Vou me retirar agora e boa noite e um bom debate a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Marina. Boa noite, Marina. Obrigada. Boa noite, professor Zé Geraldo, querido. Tudo bem? Boa noite, Alessandra. Boa noite. Então, eu estou aqui muito satisfeita de estar aqui, representando o coletivo Transforma MP. Eu queria antes, no comecinho, então, falar um pouco aqui do coletivo, porque, na verdade, eu não sou daquelas que participei da formação do coletivo, não. O coletivo, ele foi fundado em dezembro de 2016, num movimento muito de perplexidade, que estavam os colegas todos do Ministério Público com o processo de impedimento da presidenta Dilma e todos os rumos que estavam sendo, né, estava acontecendo no país. E eu observei esse movimento, mas só mesmo em dezembro de 2018 é que eu aderi ao coletivo. Então, eu fiquei muito honrada deles terem sugerido que eu conduzisse hoje esse debate justamente com o meu professor querido, né, meu professor José Geraldo. E aproveito para dizer que não fui eu que sugeri o nome do professor José Geraldo, justamente porque, como eu sou mais nova no coletivo, eu mais ouço do que falo, né? Mas o nome do professor José Geraldo foi um dos primeiros a ser cogitado, né? Se eu falasse, ia parecer uma espécie de nepotismo intelectual, porque minha vida assim, foi muito pautada pelo exemplo do professor José Geraldo, né? Mas o coletivo, então, ele pretende fazer essa discussão, uma autocrítica mesmo, dos rumos que foram tomados pelo Ministério Público. A gente decidiu, no começo dessa pandemia, a gente tem tido muito mais contato, né? Justamente por estar nesse mundo virtual, a gente tem conversado muito, trocado experiências e trocado modo de atuação, né? Tudo agora é muito diferente. Então, nós achamos que nesse momento em que está havendo essa pandemia e está havendo todo esse problema, né? Toda essa ameaça à democracia se avizinhando, que nós devíamos começar, então, a fazer esse tipo de live, essa discussão mais pública mesmo, né? Tanto para poder chamar para discussão quem nós queremos conversar, que são os movimentos sociais, a sociedade civil, né? Como a universidade, mas também os nossos próprios colegas do Ministério Público, né? Eu mesma posso dizer que quando eu resolvi ir a uma reunião do coletivo para o Ministério Público Transformador, eu própria me transformei de novo, porque eu estava muito perplexa com o Ministério Público em geral, não estava muito mais me identificando. E quando eu cheguei na reunião do Ministério Público,
do coletivo Transforma, eu vi colegas do meu Ministério Público e do Distrito Federal que estavam lá também, que eu não imaginava, que passaram a ser interlocutores, pessoas que estão junto conosco nessa intenção de fazer essa reflexão, essa crítica. E eu achei muito pertinente, né? Tanto o tema que a gente acabou escolhendo para tratar hoje, porque é a primeira live que fala diretamente disso, né? Como é que está sendo a visão da sociedade do trabalho do Ministério Público, né? Aquele Ministério Público de 88 com o Ministério Público de hoje. E eu sou uma testemunha, eu entrei na Universidade de Brasília durante o processo constituinte, né? O professor Zé Geraldo, nessa época, estava junto com na chefia de gabinete lá do Cristóvão Buarque ainda, né? Assim, e além de ser procurador-geral da UNB, se não me engano, acho que a AGU não tinha assumido ainda essa função, né? O professor Zé Geraldo já tinha assumido para si o projeto do direito achado na rua, porque, infelizmente, em 86, nós perdemos o professor Roberto Lira Filho, que foi quem cunhou essa expressão, direito achado na rua, mas foi incorporada e levada e está aí há 3 décadas, né, mais de 3 décadas, sendo tocado pelo professor Zé Geraldo de Souza Júnior. E eu mesmo vindo de uma casa em que são todos no direito, né? Meu pai é juiz, minha mãe é promotora, e tenho muita admiração pelo trabalho deles também, mas eu fui muito nova para a universidade e muito no impulso de fazer a faculdade como se fosse operar o direito, como se o direito fosse uma máquina, que a gente aprendesse ali algumas coisas e depois só saísse conduzindo. E foi o professor Zé Geraldo, já ainda logo em 89, que foi um professor de criminologia. Foi em criminologia que eu ouvi falar pela primeira vez, enfim, sujeitos coletivos de direito, que foi apresentada para Marilena Chauí, para Eder Sader, né, para o Vará, né, que depois acabou se tornando amigo. Enfim, foi esse encontro que mudou assim, a minha visão do direito, né? E depois disso, eu fui sua aluna em filosofia do direito, depois fui sua aluna no mestrado, depois o senhor me orientou no mestrado, ainda prefaciou meu livro. Eu costumo dizer que o prefácio do meu livro é mais bonito que o meu livro, adorei o prefácio que você fez. E depois disso, a gente não teve mais uma interlocução, né? Então, realmente é uma live de verdade, porque eu nunca tive a sua visão, justo o senhor que participou tão ativamente do processo constituinte, inclusive auxiliou, procurado pelos movimentos sociais. Eu me lembro que houve uma espécie de um curso feito pelos movimentos sociais de como se articularem, não é? Durante o processo constituinte, não é? Que depois acho que o resultado disso tudo foi levado ao deputado Ulisses Guimarães, não é isso? E o senhor presenciou a legitimidade da Constituição e o formato que queriam que o Ministério Público tivesse, né? O Ministério Público cidadão, né? Então, daí a pergunta que eu quero passar para o senhor, se esse projeto, professor, desse Ministério Público cidadão é um projeto traído, né? É isso. Eu não estou ouvindo o senhor. Será que o senhor está sem áudio? Pronto, é que eu esqueci de ligar o microfone. Que alegria estar aqui com você nesse projeto que, vamos dizer, traduz a mobilização do coletivo que você representa nesse encontro aqui, né, na sua dupla face, combinada nesse encontro. A face política de ser um lugar de reflexão sobre a realidade, basta ver o título do encontro e as interpelações que vêm aí já como sugestão, e uma face acadêmica que mobiliza no campo de participação dos integrantes, das integrantes, dos membros, das membras. Temos que nos acostumar com essas expressões, né? A expressão, por exemplo, presidenta, está dicionarizada. Então, precisamos politicamente dicionarizar a expressão membra. Mas, então, você traduz bem isso porque também é essa forma acadêmica do seu coletivo, né, que eu saiba, está se estruturando também como um instituto para mobilizar
os perfis de pesquisadores e mais acadêmicos dos membros do Ministério Público, né? Como você é, né? Você é bastante mobilizada do ponto de vista de seu protagonismo, mas há pouco aí, tanto a Marina quanto você própria diziam, né, de um percurso universitário, e por coincidência eu estava lendo o seu livro, porque eu tenho uma coluna de leitura semanal de livros que publica no jornal Estado de Direito, chama Lido para Você, né? E eu estava exatamente fazendo um lido para você sobre o seu livro, que vou articular com um pouco da conversa que a gente tem aqui hoje, combinar as duas coisas, né? Então, na recuperação que você faz, a pergunta ela tem um sentido bastante leal, né? Não é uma pergunta que carregue uma postura de desqualificação do órgão, da instituição. É uma pergunta leal, no sentido de que há questões que a gente precisa enfrentar, elas estão postas. Quando comecei a refletir sobre o que você sugeria, eu como que me incomodei muito com um conjunto de manchetes de diferentes veículos de comunicação que, nesses últimos 10 dias, por exemplo, apontavam para uma perda de rumo, uma perda de referência. Manchetes do tipo, por exemplo, CBN Globo, é uma vergonha que Augusto Aras não mostre independência diante de Bolsonaro. Manchete de Poder 360, é hora de repensar o poder do Procurador-Geral da República. Manchete de um blog que também dialoga com artigos de opinião. Aras tem o dever de denunciar Bolsonaro. Essa matéria, aliás, é assinada por um ex-procurador-geral, Cláudio Lemos Fonteles. Blog sensacionalista abrigado na plataforma da Veja. Aras é promovida a passador de pano geral da República. Manchete do GGN, Luiz Nassif, a autoimolação pública de Augusto Aras. Então, é um conjunto de matérias, a última das quais, inclusive, se referia ao que pareceria um mal-estar que estaria sendo vivenciado na instituição, mobilizando grande parte dela para discutir abaixo-assinados, petições públicas, manifestações que revelam que algo está acontecendo, né? Também o meu colega de universidade, professor Murilo Ramos, do blog Os Divergentes, escreveu uma matéria crítica a partir de questões que interessam a toda a sociedade. Augusto Aras prometeu o paraíso, mas poderá entregar o inferno, e aí traz à luz certos movimentos que, de certo modo, pareceriam indicar uma postura imprópria do procurador-geral, né? Então, eu tinha dito a você que a questão proposta ela era relevante porque nós sabemos o quanto se jogou de energia e de expectativa social na construção do desenho de 88 de uma instituição que deveria ser uma espécie de representação da cidadania, né? E que, embora se estruturasse como corporação, do ponto de vista do seu estatuto político, e eu acompanhei a construção desse desenho pela UNB e pela CNBB, que eu era membro da comissão de acompanhamento da Constituinte da CNBB, cheguei a prestar depoimento numa das comissões, representando a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né? Que era um desenho que eu diria, né, longe de aceitar, o que, aliás, é uma expressão de o primeiro procurador-geral, em seguida a promulgação da Constituição, Sepúlveda pertence, de que criamos um monstro.
né? Então, eu não penso assim, eu acho que esse desenho é uma projeção das nossas expectativas e nós aqui, por exemplo, ao invés de nos eh, angustiarmos, né, no que seria uma atitude de arrependimento, né? Não se trata de ter criado um monstro, temos o dever de, em diálogo com o que a corporação represente dessa construção e com a sociedade civil, de resgatar a promessa da Constituição. A promessa inscrita no que foi desenhado como Ministério Público, e longe de arrependimento pelo desenho ali esboçado, né, que de um Ministério Público da Cidadania, garante da democracia, defender a instituição contra eventuais desvios, quanto à perda de referência que eventualmente sofra, quanto à sua função social, os limites da cultura legal de muitos de seus agentes, de que essa promessa constitucional, para além das expectativas corporativas ou de classe, remeta ao Ministério Público para aquela função que se esperava ele tivesse, de ser um instrumento de concretização dos avanços da democracia e da cidadania e da cultura de direitos. Você falou do direito achado na rua, eu vou concluir essa primeira parte. Lá em 87, quando nós lançamos o livro, um pouquinho antes da Constituição, um colega de vocês, o Carlos Eduardo Vasconcelos, escreveu um artigo, Ministério Público, de procurador da coroa a procurador do povo, ou a história de um feitiço que às vezes se vira contra o feiticeiro. É o título do texto dele. E aí ele lembrava, né, que, até do ponto de vista lógico do Estado liberal, o Ministério Público funda o seu poder na soberania popular. E por isso a construção de um valor de independência, que é a sua melhor expressão, que não pode ser contaminado no contexto dessas injunções que essas manchetes apresentam. Então, por isso eu digo, se a instituição estará à altura desse novo tribunato do povo, vai depender menos das boas intenções de seus membros que da conformação institucional que lhe conferiu a Assembleia Nacional Constituinte por pressão da sociedade civil e como expectativa de que ela pudesse exercer, enquanto interlocução com as instituições democráticas, a contribuição para realizar as melhores promessas da Constituição. Então, eu acho que isso é um ponto de partida que deve balizar a nossa conversa, e a expressão traído tem a ver, e ela foi usada por muitos filósofos, André Jean Arnaud usou a expressão o direito traído pela filosofia, quer dizer, assim, a política trai a promessa da justiça e a concretização dos valores constitucionais que se inscreveu no desenho desse órgão. Acho que a nossa conversa é para recuperar esse percurso e essa identidade dessa magnífica instituição. Mas, professor, você não acha que essa maneira de escolha, tanto dos procuradores gerais de justiça quanto do PGE, eu não sei, eu não acompanhei, assim, por que essa decisão de que não se vincular, quando da promulgação da Constituição, né? Quando foi se entender o desenho da Procuradoria-Geral da República, por que é que se, ao contrário do que acontece com os procuradores gerais de justiça, se entendeu que deveria ser uma escolha livre do presidente da República, sem a formação da lista tríplice, como acontece nos estados? Porque fica meio óbvio que se você tem liberdade completa para poder, numa lista de sei lá quantos procuradores da República, você escolher um em específico que a classe não tenha referendado, que a classe não, né, e você escolhe essa pessoa que vai ser essa pessoa que vai ter atribuição para te processar, né, no caso do presidente da República, tem uma coisa de errado na origem dessa decisão, no meu entender, dessa decisão constitucional de ter sido feita assim, né? E quando se fala, por exemplo, de eleição com lista tríplice para procurador-geral
de Justiça, o próprio processo quando há a formação da lista tríplice e o Procurador-Geral de Justiça, a pessoa, o promotor de justiça ou o procurador de justiça tem que fazer esse andar atrás dos políticos para poder pedir para haver indicação. O que acontece também na questão do quinto constitucional nos tribunais, né? Assim, você quer ir para o Tribunal de Justiça ou o STJ e vai entrar na vaga, você também tem que fazer esse périplo, né? Pedindo a bênção, vamos dizer assim, para que seja nomeado, né? Isso não é um pouco fora daquilo que deveria ter do espírito de independência do Ministério Público, ao mesmo tempo. Como se fazer também para não ter controle nenhum nesse sentido, né? Essa coisa essa ideia de que pode ter se criado um monstro, né? Esse Ministério Público com tantos poderes e com tão pouco controle, né? Como é que se baliza isso tudo? E eu vou completar perguntando se o senhor se recorda por que que só o PGR, durante o processo constituinte, se decidiu que ele não seria uma escolha livre do presidente da República, justamente ele, que é o único que tem atribuição para processar o presidente da República e os governadores. De novo, o áudio, de novo. O áudio. Eu não diria que é uma escolha tão livre. Dois planos para a gente balizar essa questão difícil, é uma questão difícil, né? Uma hard question, né? Primeiro, né, a Constituição foi produzida numa tensão de transição entre um sistema autoritário e uma enunciação de fundamentos democráticos. Uma transição que encontrou na mediação de alguns processos de revisão das nossas práticas sociais formas de garantir essa passagem da ditadura para a democracia, ou, pelo menos, do regime autoritário para um regime de enunciado democrático. A gente teve três balizadores aí, a meu ver, importantes, que foi a luta pela anistia, que foi a Constituinte e que foi a construção de um mediador ético chamado Resgate da Memória e da Verdade. Processos que ainda estão em curso, com tensões, né? Então, os enunciados da Constituição, como que foram balizados ali nas tensões desse processo de transição. Transição de onde para onde e por que meios, né? Num plano mais geral, era a transição de um sistema autoritário, hierárquico, subordinado, que passava pela institucionalidade mais formal, pela estrutura de legalidade, e uma mobilização do social que era mais instituinte, que passava pela mediação do direito e não da legislação, né? Construindo relações emancipatórias, né? Que requeriam certas negociações, que é o que a gente chama de passagem da democracia representativa para a democracia direta participativa. Então, ali um pouco ficou esse fato de que o antigo Ministério Público, advogado da União, não é isso? Que depois se deslocou para a AGU, o Ministério Público, o procurador da coroa, né? E não representação da cidadania, ficou ainda um pouco no limite das tensões daquilo que, na época, se chamou de centrão, né? Agora a gente tem dois centrões, né, que disputam os cargos no país, né? O centrão parlamentar, que quer as nomeações na estrutura de governo, e o centrão militar, né, que tem mais cargos do que o centrão político. Já tem mais cargos do que o centrão político. Já abocanhou mais de 3.000 cargos. Tem mais do que o centrão político, o centrão militar, né? Então, não nessa tensão entre um sistema e outro, o desenho das instituições ficou um pouco balizado, mas não é tão livre, porque o presidente nomeia, mas o procurador é sabatinado. Ele precisa, por isso que essa romaria aos gabinetes, que acabou se tornando fruto de uma outra questão que a gente vai ver depois, da nossa cultura, da nossa formação econômico, política e social,
que é a cultura do pós-colonial, do decolonial, do clientelismo, do nepotismo, do prebentismo, né? Que arma ali o jogo da disputa de poder, né? Pensemos em Victor Nunes Leal, né? Coronelismo, inchado e voto, né? Essa conversa de gabinete é uma conversa de favores, né? Uma conversa de troca de favores, mas deveria ser republicana, deveria ser a apresentação das propostas, a construção das plataformas, a demonstração do perfil. Todavia, mesmo formalmente, o Ministério Público saiu da Constituição formada pela escolha sabatinada e homologada pelo Senado do Procurador-Geral. E também com a criação dos mecanismos participativos, por exemplo, como o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem representação de cidadania e que tem um controle sobre a ação dos agentes, estando o Ministério Público, o seu chefe, ainda sujeito aos mecanismos de, vamos dizer assim, recall, de impeachment, né? Que presidem nesse processo. Então, eu acho assim, é uma combinação desses dois fatores mais institucionais, a tensão entre a construção dos instrumentos de democracia participativa e os resíduos autoritários de uma estrutura política hierárquica, né, que se presta no sistema decolonial a uma cultura de favores, porque a gente ainda não construiu inteiramente a construção da cultura de direitos. Que aí eu acho que a gente tem que reivindicar, e há muitas propostas nesse sentido, de pensar como é que se amplia a participação popular, a participação social na formulação dessas instituições. Por exemplo, na advocacia pública, algumas, caso de São Paulo, a estrutura de mando da advocacia está incorporada da participação popular, porque foi a participação popular que construiu os mecanismos de construção de elaboração do desenho da advocacia pública, né? A defensoria, né? Que a gente chama de defensoria, né? No sistema de acesso à justiça e aos direitos, né? Então, é um pouco isso que eu acho que a gente tem que trabalhar, e aí nós temos que enfrentar politicamente as condições de transição entre aquilo que o desenho de uma cidadania emancipada, não é isso? Século XXI, quando até na legislação a gente tem a presença daquela cidadania subordinada. Entre a Constituição da Cidadania, 1988, e a Constituição da Mandioca, 1824, censitária, masculina, católica, de homens de bem, quer dizer, entenda-se, proprietários, né? Proprietários, né? Há um trânsito a vencer que, de certo modo, estava presente na construção da nossa dimensão da política social nos últimos anos e que agora sofre uma tensão de regresso que nos obriga a repensar tudo, o projeto de sociedade, a plataforma de emancipação, a radicalização democrática, o nosso papel. Por isso que, no nosso caso, se tiver tempo da gente discutir, eu acho que dois problemas a gente teria que trabalhar ligados à ideia da construção do MP Transforma. Como é que a gente resgata a dimensão social da função que nós construímos politicamente e como é que a gente pensa a cultura jurídica da nossa formação. A cultura jurídica que nos permite traduzir o social em enunciados de direito na tensão entre o legislado, que é uma construção de interesses organizados no funcional, por isso que se chama bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi, não é isso? É a expressão dessa soberania popular que se traduz no Ministério Público da Cidadania. Qual é a cultura jurídica da nossa formação? Tudo isso permeado pelas nossas condições sociais, de classe, de raça, de gênero, né? Que
vamos dizer assim, interfere entre os ideais, o que a gente pensa como projeto, o nosso gordo contra-cheque, os subsídios que a gente recebe, o direito de ter porte de arma, a possibilidade de entrar em cinema e teatro com a carteirada, não é isso? Que são coisas que dão conforto, dão bem-estar, né? E que a gente explica de forma elegante, mas falsa, né? Então, que cultura jurídica nos forma e que função social a gente cumpre, que eu acho que baliza um pouco as agendas, as pautas de um MP que transforma, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista de seu instituto de reflexão e de pesquisa. Né? Sim, quando eu fazia o NB, eu fiz concomitantemente, porque a minha pressa era total no mundo, eu fazia o NB e fazia direito em outra universidade aqui de Brasília. E era muito impressionante que não havia nessa outra universidade nenhum tipo de matéria que tratasse de teoria crítica do direito. Se viu o direito apenas assim, era quase que um estudo de códigos, né? Então, assim, na verdade, a Universidade de Brasília, por exemplo, ela é maravilhosa, né? Sensacional, e eu sempre vou ser sempre grato pelo meu encontro com o senhor, porque senão talvez eu tivesse passado incólume ali pela faculdade e tivesse, como aconteceu, assim, eu já saí da faculdade já tendo passado no concurso público, fui trabalhar com o ministro Ney Doyle, que era outro muito ligado, não sei se você recorda do ministro Ney Doyle, lá do TST, Foi nosso né? professor também, né? É muito querido, né? Uma pessoa que estudou na França, que tinha ideias, né, sociais, ideias de ele estava encantado com a Constituição. Agora, imagina, isso não é o comum de acontecer. Na maior parte dos cursos jurídicos você quase não tem teoria crítica, né? E tem um fator que eu já queria devolver a fala para o senhor, mas tem um fator que eu acho que aconteceu no Ministério Público, e eu posso dar o meu testemunho, que é, assim, eu ingressei no movimento, criei junto até com um colega do Transforma também, o Wesley Conde, eu e outros colegas, nós criamos o Grupo Nacional de Direitos Humanos, de Promotores dos Direitos Humanos, né? E eu levava aquilo numa emoção, assim, realmente muito a sério, formamos e criamos núcleos de enfrentamento à discriminação racial no país e vários desdobramentos desse Grupo Nacional de Direitos Humanos. Só que, concomitantemente, eu tive a oportunidade de entrar num grupo desses de combate à corrupção. E, num determinado momento, eu tive que escolher, eu não conseguia levar as duas coisas ao mesmo tempo. Estava incompatível, assim, pelo excesso, pelo volume mesmo, não é porque as matérias eram incompatíveis, é pelo volume. Eu acabei optando pelo combate à corrupção. O combate à corrupção, a ideia do promotor de justiça como aquele da cruzada, né, contra a corrupção, ela é muito sedutora, né? E ela, de certa forma, tomou conta do Ministério Público e fez com que o Ministério Público, acho que se afastasse dessa missão de buscar mesmo diálogo com os movimentos sociais, de buscar a promoção da cidadania, né, de buscar. E como é que a gente faz para conciliar isso aí também, né? Quer dizer, essa cara do Ministério Público que virou isso que se chama agora de Ministério Público lavajatista, né? Que diz que, inclusive, foi com muita dor que eu, no começo, ouvia falar o Ministério Público está destruindo o país, né? Lava Jato, esse Ministério Público lavajatista, esse combate à corrupção está destruindo o país. Aquilo me ofendia, porque eu falava, meu Deus, como assim? Era quase que metade da minha vida ali, né? Dedicada a isso, que falava, como isso aí está destruindo o país? Como é isso, assim, né? Como é que a gente faz para poder não entrar nessa onda justiceira, ou sei lá como é que a gente pode falar, né? E voltar os olhos para aquele que era o nosso desenho inicial, que já previa que a gente fizesse esse combate à corrupção também. Na verdade, a nossa atribuição ficou muito larga, né? Muita coisa para se fazer aqui no Ministério Público, tem muita atribuição, né? Assim, eu tenho auxiliado uma turma lá da UNB, que chama Teoria da Corrupção, né? O professor Ricardo Caldas é que dava essa turma, agora é o professor Murilo Bossari, que é uma pessoa maravilhosa, e eu tenho ido lá e conversado, né? E eu, cada semestre que eu vou lá,
as pessoas estão mais perplexas, porque falam, mas vocês, como vocês fizeram isso? Como vocês não fizeram aquilo? Como é que o Ministério Público não fez aquilo outro? É muita coisa para se fazer, com poucos membros, eu acho, muita atribuição, e, de repente, as pessoas começaram a olhar só para isso, só para... Vocês têm que combater a corrupção, como se fosse assim, tem que acabar com a corrupção do país, e, com isso, todas as outras interlocuções ficaram em segundo plano, né? E aí, esse balizamento é complicado, né? Mas é o que nos junta aqui. E há várias possibilidades da gente trabalhar esse conjunto enorme de questões que você levantou, né? A propósito, eu estou vendo algumas participações, acabei de ver a nossa querida Luísa de Marilac falando, né? E outros que eu não sei se são do Ministério Público, mas que estão em sintonia com o que a gente está discutindo. No início, eu mencionei aquela questão do perfil que está incomodando, né? Mas eu queria dizer que, no mesmo momento em que isso acontecia, eu recolhi, porque me preparava para a conversa com você, um registro que o Instituto Socioambiental ISA fez em homenagem a Débora Duprá, como uma forma de reconhecimento do que ela representou à frente de uma dessas unidades que compõem a estrutura do Ministério Público. Nessa semana está sob forte tensão quanto a substituir seus quadros, não é isso? E um trecho do depoimento do ISA, no registro, é esse. Sem se isolar entre as paredes herméticas da institucionalidade, Débora nunca perdeu a mirada da luta que vem da rua, dos asfaltos, dos rios, dos campos e das florestas. Sempre foi um canal aberto de diálogo com os movimentos sociais, com a sociedade civil, e uma interlocutora de suas vozes dentro do judiciário. Uma voz potente em um ambiente que, em regra, é estruturalmente fechado às demandas sociais. Sua postura plural ajudou a pintar de povo as estruturas fechadas do sistema de justiça. Isso é um trechinho do artigo que o ISA fez para homenagear a Débora. Mas é a síntese do que a gente está conversando. Por exemplo, Débora é produto de um Ministério Público que se compôs em uma estrutura nova de interlocução nas câmaras, nas audiências públicas, nos termos de ajustamento de conduta, nas recomendações. Nesse trabalho que você disse, que ainda que os membros funcionais sejam poucos, eles se multiplicam, porque eles se aliam e se associam com a sociedade civil organizada e dão conta do enorme espectro de temas que desafiam a institucionalidade, as leis, a justiça, o cumprimento das promessas constitucionais. Mas, como eu disse, isso precisa de cultura jurídica, que não é a cultura legalista, e de representação da função social. Veja a sua dissertação de mestrado. Você leu a mudança desses paradigmas, você discute a constitucionalização do direito civil, mesmo conversando com juristas de formação tradicional mais conservadora, mas que são bastante éticos do ponto de vista da sua leitura do jurídico, como o Ricardo César Pereira Lira, que participou de sua banca, né? O professor lá da UERJ. Né? Você pode desvendar a dimensão da função social da propriedade, né? De que a propriedade que não cumpre função social não se valida do ponto de vista daquilo que a Constituição indica como sendo meio de exercitá-la com legitimidade. Né? Daí aquela discussão, ocupar, invadir, não é isso? Que são uma disputa semântica de politização e de criminalização das práticas jurídicas. Então, essa questão está na base de uma forma dramática de vivenciar a instituição entre seus membros, entre um desenho de perfil como esse da Débora, que eu também quero homenagear, né? E o perfil, né, de alguns membros que entraram, como você disse, pelo impulso de ascensão de classe e que se satisfazem confortavelmente
com o gordo contra-cheque que recebe. Tá bem, pode receber, mas eu quero dizer que a instituição não pode se render a essa face, ela tem que chamar o debate, e se não faz, é preciso que formas como a do MP Transforme criem essa agenda, disputem essa narrativa e esse modo de desenhar o social. Então, a Constituição... aqui eu estou vendo o Gustavo Costa dizer o Ministério Público foi tomado pelo carreirismo. E esse carreirismo, né, se acomoda a posturas que, às vezes, são legítimas do ponto de vista da defesa do erário e das práticas de probidade, mas, muitas vezes, são uma seletividade da corrupção, a nossa e a deles, quer dizer, nós somos a gente honesta. Havia um criminólogo, você lembra das nossas aulas? Ces gens là qui hurlent de se trouver ensemble, essa gente que berra quando está junta, não é isso? E que faz com que a prática do outro é que seja corrupta, a minha não. Essa dos gabinetes, de correr os gabinetes, de trocar os favores, né? Ou, como as manchetes indicam ultimamente, o favor pode ser uma nomeação para o Supremo Tribunal, não é isso? O favor pode ser uma sinecura qualquer. Então, eu diria que é importante enfrentar a mazela da corrupção que destruiu as melhores possibilidades de emancipar o país republicanamente. Mas é preciso distinguir a dimensão legítima desse combate e não fazer disso um pretexto para destruir os inimigos. Bismarck dizia, para os amigos, aliás, era Getúlio Vargas, para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Não fazer da lei um instrumento de articulação de interesses pouco legítimos, né? Então, eu acho que esse debate tem a ver com uma questão mais republicana, né? Que o Ministério Público tem trabalhado na sua formação na escola, nos debates que forma, que faz, né? Eu participei de várias questões, sempre articuladas nesses dois parâmetros. Como se radicaliza o experimento democrático e se reinstitucionaliza o social e a política de forma legítima, valorizando a promessa de participação que a Constituição tem. E como é que a gente faz a revisão da nossa cultura jurídica, né? Porque é um pouco o que o Plínio... Eu participei com o Plínio de Arruda Sampaio na elaboração desse livro, Ética, Justiça e Direito, um seminário que a CNBB organizou para discutir a reforma do sistema de justiça. Aqui tem depoimentos maravilhosos do Fonteles, da doutora Ela Castilho, Volkmer de Castilho, né? Todos eles querem discutir, né? Isso que o Carlos Eduardo chamou de não deixar esse feitiço virar contra o feiticeiro, não é isso? Então, eu espero que o MP Transforma crie uma agenda, um programa, uma pauta para discutir esses dois fundamentos e evitar, então, que a instituição, até considerando a lei no seu limite ético mais aceitável, não faça dela uma promessa vazia. Não retire, né, a substantividade de cidadania que está inscrita numa construção em que os direitos são tensões, são relações cotidianamente trabalhadas nas mediações, né? Que aí eu acho o principal instrumento para essa mediação não é a justiça, que vamos dizer assim, passiva, né? O judiciário é passivo, né? É o Ministério Público que desvenda. Hoje mesmo eu estou entrando com alguns colegas com uma representação no Ministério Público. Espero que caia na mão de um procurador com o perfil da ELA, do PRA, né? Para falar de alguém que já saiu, né? Que é essa ação subreptícia de instrumentalizar o sistema constitucional por meio de uma medida provisória para fazer uma intervenção nas universidades, pondo por terra o fundamento da autonomia, e aí estou representando com outras pessoas, inclusive o centro acadêmico da UNB, da Faculdade de Direito, olha o centro acadêmico, contra essa medida, porque ela é visceralmente inconstitucional e ela é um abuso do poder de legislar, né?
E, é, por álibi da pandemia, gente que não acredita na pandemia, por álibi da pandemia, quer interferir na autonomia da universidade e destituir a forma legal de instalar as suas direções. Estou entrando hoje com essa representação. Tomara que caia. Não, está dirigida ao chefe da Procuradoria no Distrito Federal, mas tomara que caia num parecerista que pense desse modo e saiba o papel do Ministério Público para construir mediações que transformem a lei na promessa de realização do direito, né? Eu me lembro um fórum social mundial que teve em Porto Alegre, que eu fui assistir uma palestra da Débora Duprá, e o Ventura de Souza Santos também estava lá, e foi um momento assim, muito vívido, de muita emoção, e nós estávamos juntos, assim, vários bens do Ministério Público, e eu me lembro quando eu voltei, e na nossa rede interna, o tanto de ataques assim, a gente recebeu muito ataques por estar participando, né? Como se o Ministério Público tivesse que estar longe dos movimentos sociais. Isso vem dessa tradição, eu acho, realmente, da nossa cultura inteira escravocrata, né? Dessa cultura de títulos, de nobreza, né? Como se você passou no concurso, você virasse uma pessoa de uma outra estirpe, né? Você não pudesse se misturar com o povo. E é isso que está acontecendo, esse encastelamento, acho que, dos membros do Ministério Público, né? E eu acho também que isso tem a ver, assim, na minha opinião, com esse movimento de que você estuda, você vira uma pessoa que sai da faculdade de Direito, teve um bom curso de Direito porque já veio de uma classe privilegiada, e aí você sai da faculdade de Direito, faz concurso para todos os lados, e aquele que você passou, não tem essa mais, assim, é muito difícil você ver essa vocação, eu quero ser o Ministério Público da Constituição de 88, aquele entusiasmo que a gente tinha quando entrou, né? Eu estou falando que nem uma velhinha, assim, mas eu já tenho 25 anos de Ministério Público, né? E eu me lembro, assim, da emoção, assim, de estar atuando como membro de Ministério Público no começo, e que parece que a pauta corporativa ela foi entrando, e você acaba entrando muito novo também, muito sem experiência, né? Assim, às vezes no Ministério Público, muito sem vivência pessoal, porque sai da faculdade, se fecha dentro do seu escritório para poder estudar, passar no concurso, e aí de repente é uma autoridade pública e tem um poder, inclusive, seletivo ali do que você vai tocar de investigação, não vai, de procedimento, não vai, embora cada vez mais tenham controles, mas esses controles, eles, na verdade, a gente sabe que tem muito a ver com a opção pessoal, né? Tem um promotor de justiça que está aposentado, que é o Marcelo Goulart, né? Marcelo Pedroso Goulart, que é, assim, nosso ídolo, quer dizer, pelo menos meu ídolo. Ele, cada vez mais, tudo que eu tenho lido dele, assim, como proposta de Ministério Público resolutivo, né? Como ele fala muito sobre isso, sobre essa que a gente se perdeu, o Ministério Público se perdeu depois, assim, a partir depois, no meados dos anos 90 e tal, em razão disso, dessa pauta corporativista mesmo, né? E que as pessoas estão buscando o Ministério Público de volta. Teve um encontro do MP Transforma ano passado, eu não pude ir, mas eu vi os vídeos, da emoção mesmo das pessoas, de movimentos sociais, de estarem sendo ouvidas, né? De dizerem assim, olha, nós nunca conhecemos promotores como vocês, nós nunca tivemos voz, nós nunca tivemos fala. Eu lembro muito da dádiva, né? Da questão da dádiva, do reconhecimento, né? Como é importante, assim, né? Que a gente trata lá em antropologia jurídica, como é importante que se ouça, né? O outro, que se saia dessa posição de autoridade superior e tenha contato com as pessoas, né? Com o povo mesmo, assim, né? Que a gente vá para a rua, que a gente ouça. Então, esse movimento do Transforma foi justamente muito pautado nessa necessidade de aproximação desses movimentos sociais e da academia, da universidade. Mas eu acho que nunca foi tão importante, assim, essa aproximação com a universidade,
Agora que eu voltei para a universidade, né, que eu fiz vestibular de novo, sou aluna de Ciências Sociais e estou lá no banco, e a universidade tem outra cara, né? A universidade hoje, a Universidade de Brasília, o curso de Ciências Sociais é um curso que tem pessoas de todos os lugares, né? A universidade está negra, a universidade está envolvida, ela realmente está participativa, é por isso que ela causa, acho que, tanto temor, né, nesses projetos totalitários, não é isso? E a gente vê que lá dentro da universidade, a visão do Ministério Público hoje é muito ruim, né? O que é trágico, porque em 2013, né, na época da PEC 37, houve uma mobilização, né, pelo Ministério Público, né, assim, uma mobilização pelo poder de investigação, ainda que a gente vai questionar aquelas pessoas que foram para a rua, como foi, não é isso, mas a gente sentia um apoio das pessoas, em geral, com relação ao Ministério Público. E hoje eu não sinto mais, né, assim, a gente não tem sentido mais isso. Então, realmente, esse movimento de reflexão e de aproximação, né, de um novo conhecimento, de uma nova realidade, porque a verdade também é que o mundo jurídico ele é muito limitado, né? Se você ficar só ali no direito, se você não for realmente estudar um pouco de sociologia, se você não for estudar um pouco, enfim, né, de literatura que seja, de poesia, né? Se você não sair daquele mundo jurídico, você não consegue realmente se aproximar do humano, né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga voltar para a nossa origem, fazer essa reflexão, né? E é por isso que, na verdade, a intenção do coletivo é também que chamar os colegas, né, para a nossa discussão, porque fica parecendo que nós somos um grupo de pessoas extremistas, né, aqueles, né, os esquerdistas. E não é isso, assim, né? Nós realmente nós temos consciência do nosso papel, né? E a gente é muito bem remunerado, né? A gente tem uma vida muito realizada, na verdade, no nosso trabalho, quando a gente trabalha bem feito, e que a gente quer é retomar aquilo para onde a gente foi criado, porque nós estamos perdendo a legitimidade, né? A impressão que eu tenho é que, com o correr do tempo, nós estamos perdendo a legitimidade, a tal ponto que, quando eu conversei com alguns colegas, que eu estava pensando em falar sobre isso, sobre as diversas propostas de emenda constitucional que estão tramitando para poder fazer com que haja lista tríplice para a escolha do procurador-geral, as pessoas, os colegas falaram, não faça isso, não fale, porque o nosso receio começa a querer mexer com legislação que envolve o Ministério Público, é que aproveitem esse ensejo sob o pretexto de melhorar um ponto, que seria a formação da lista tríplice, que mexam e tirem de nós diversas das atribuições, não é? Justamente porque nós estamos perdendo a legitimidade e o apoio popular. É essa a impressão que eu tenho. Então, acho que a sensibilidade, o Franco Ferracuti dizia que a sociologia crítica ela é impulsionada pelo sensível, né? E acho que essa sensibilidade que você está trazendo é a que baliza os debates atuais do nosso país. A gente está vivendo esse debate no país inteiro, não é só no Ministério Público, em toda parte, na universidade, né? Hoje, colegas meus estavam lá se mobilizando, porque no interior do espaço universitário, sob a leivosia da liberdade, se exercitava, né, um papel de a risco de ameaça ao trabalho livre acadêmico a pretexto de discutir concepção de universidade. Quer dizer, então, em toda parte, e acho que você trouxe algumas questões importantes para o futuro imediato na tensão que nós estamos vivendo, que gera também uma tremenda disputa narrativa, né? Canotilho dizia que a Constituição não é o texto que foi produzido em um momento e promulgado, é a disputa sobre o seu modo de concretização. É como a gente atravessa a passagem entre o presente e o futuro, no sentido de que ela
projeta, né, um desenho de sociedade a realizar. E aqui eu acho que, no caso do Ministério Público, a gente já viu que o problema não são as categorias e os conceitos, são o modo como nós nos colocamos na disputa em relação à semântica dessas categorias e desses conceitos. E elas traduzem a nossa disposição de classe social, de hegemonia étnica, de gênero, né? Com implicações oscilantes sobre as tomadas de posição. Mas algumas coisas são irrenunciáveis. Por exemplo, no caso do Ministério Público, e esse desenho que foi feito, que está lá no 127 da Constituição, né? Como abrir mão da independência? Como abrir mão da independência? Mas independência para quem? Para a corporação, para garantir orçamento, ou independência para realizar a cidadania? Para se confrontar com os poderes, para ser uma expressão do poder soberano, que é o povo, e poder realizar a promessa da Constituição na sua direção emancipatória, né? Independência é para isso, é para realizar a Constituição, não é para valorizar a corporação. A corporação vai ser valorizada porque ela será reconhecida, como foi nesse período todo, e fez com que todos nós, e eu tinha alunos, Alessandra, que queriam ser MP, mas não queriam ser juízes, queriam ser MP, porque os juízes eram aquela coisa morta, sacralizada, de preservação do discurso do passado, de Caio, de Tício. Eles queriam ser MP para transformar o mundo, para poder realizar numa instituição que era a expressão da luta democrática, a promessa de uma sociedade livre, soberana, igualitária, emancipada, né? E que fez com que a gente, por exemplo, usasse o espaço do Ministério Público para discutir cotas nas universidades, para a gente discutir o financiamento da educação do campo, o Pronera, não é isso? E para elaborar a forma legitimada de direito que não ficasse represada numa legislação lida como negação, né? Então, discutir a independência a favor da cidadania, lembrando que a Constituição deu ao Ministério Público como abrir mão disso, a atribuição de ser um instrumento da justiça, uma função essencial à realização da justiça. Quem é que tem esse poder na Constituição? Ser, né, o instrumento de realização da justiça, uma estrutura, uma institucionalidade que é uma função essencial à realização da justiça. Como abrir mão disso? Aí eu acho que é trabalhar essa disputa, né? Sem abstrações, sem idealismos estiolantes, mas sabendo que é difícil, porque é do trânsito decolonial, de uma luta por participação, por inclusão, né? E eu acho que a gente tem que ser otimista nesse processo. O pessimismo é uma condição do pensamento. O pensamento tem que ser negativo, para escovar a história contra pelo. Mas a razão tem que ser otimista, né? Hegel dizia: pessimismo da razão, otimismo da vontade. A razão tem que ser otimista, sem ser delirante, sem ser abstrata, né? Então, eu acho que são essas questões que a gente tem que mobilizar, e aí eu acho que é um debate enorme sobre repensar alguns aspectos da institucionalidade, que também está se colocando no Supremo, com propostas de... Alguém escreveu aqui, o voto é uma solução? É também. O voto também é uma solução. A sabatina é importante, mas tem que botar povo no debate de sabatina, tem que botar povo na deliberação da sabatina, como existem as comissões de participação, que o povo legisla, elabora projetos de lei, defende essas proposições, né? Há um Senado, né? que você pauta questões importantes, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar esses aspectos de aperfeiçoamento do modelo participativo e democrático de controle social
deliberativo e fiscalizador do social nas instituições, inclusive no Ministério Público, né? Mas também valorizar a força dessa independência que é pela soberania popular, né? E não para ser um instrumento de ganhos ou morais do ponto de vista religioso, né? Diz que agora há uma junção, né, de um esclarecimento religioso do Ministério Público, né? Tem áreas do jurídico que o ponto de partida é a Bíblia e não a Constituição, né? E do empresariado, né? Dois instrumentos, né, dramáticos que estão aí presentes na organização do Ministério Público atual. Eu me lembro que aquela última palestra que o professor Boaventura fez, agora acho que em outubro, novembro do ano passado, né, que até encontrei com o seu lá. Sim, sim. Ele aí, eu desesperada, né, falando com ele, professor, mas como é que nós vamos fazer agora? Porque ele falando toda a questão da gente tirar esse pensamento colonial do norte, né, falando da colonialidade, a gente passar a ter uma nova epistemologia, nossa, né, essa ideia que ele tem trabalhado, epistemologias do Sul, e eu dizendo a ele, mas como é que agora a gente vai fazer para retomar o processo democrático com esses disparos de fake news, com essas eleições à la Steve Bannon, e como é que a gente pode fazer? A gente não vai conseguir, a gente não tem tempo. Ele olhou para mim, minha jovem, né? Essa questão de não ter tempo, isso já é um pensamento colonizado. Claro que temos tempo, a gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para lutar, a gente não pode desistir, a gente tem que estar sempre indo adiante, né? E eu me lembrei aqui do professor Roberto Lira Filho, que né, tratava o direito como liberdade, dizia que a liberdade não era um dom. Um dom, era uma tarefa. Era uma tarefa, né? E era uma tarefa coletiva, né? Uma tarefa... E isso, para mim, é uma fala quase religiosa, porque isso me lembra... Sabe o que? A figura do Bodhisattva, sabe? Aquele que vai sendo quase iluminado, que é do budismo, né? Que quase se iluminando, mas não se ilumina por compaixão às pessoas e resolve voltar e reencarnar tantas vezes quantas não tiverem todos os seres humanos se iluminado. Que isto é, a felicidade é possível de maneira coletiva, né? E a gente precisa trabalhar porque não é possível ser feliz, não é possível ser realizado se as pessoas não estiverem realizadas todas perto de nós. É uma tarefa mesmo, isso é uma construção. E é muito bonito esse otimismo que o senhor apresenta. Eu estava conversando com o Alexandre Bernardino, né, professor Alexandre Bernardino, esses dias, e ele falando isso, que é impressionante como pessoas como o senhor Roberto Aguiar, ou como o Vará, estavam sempre otimistas. Às vezes a gente se desespera. Como o Miguel Baldez, que morreu hoje, né? O Miguel Baldez. Exatamente. Né? 90 e poucos anos, sem um recuo sequer. Foi procurador do Estado, advogado de movimentos sociais, formador de mentalidades do ponto de vista da ligação entre o jurídico e o social, né? Não recuou jamais um milímetro na posição e nunca envelheceu, porque sempre continuou o velho moço que sabe, né, que a razão da sua existência é carregar essa promessa e nunca traiu o projeto. Nunca traiu o projeto. Como vocês estão fazendo aí. Esse Ministério Público é modelo, é uma representação muito bonita. E eu penso que na agenda de vocês, a chamada para esses dois fundamentos, que função social nós cumprimos? E que cultura jurídica nos prepara para realizar essa função? Deve ser um horizonte, né? Para não ser colonial, para dizer, não é o nosso norte, é o nosso sul, embora hoje a gente já não saiba mais o que é isso, porque parece que no Nordeste e no Norte brasileiro está nevando, né? Sim, está nevando. Redesenharam o hemisfério, né? Nosso ministro de Saúde. É verdade. Então, Alessandra, eu acho que essa chamada para o Ministério Público de Cidadania
e para lealdade a um projeto, não se trai, porque trair isso é trair a soberania popular. Agora, evidentemente que nesse percurso, como dizia Hemingway, não é isso? A trincheira é mais importante do que a guerra. É Porque verdade, com verdade. quem a gente vai estar na trincheira, né? É, e acho que aí alguns vão estar fora da trincheira, né? Mas isso também não deve ser algo que nos frustre, porque é assim, né? E o nosso trabalho é tentar eh, pregar no sentido de convocar o jeitinho, né? Evangelizar os convertidos é fácil, a gente tem que chamar. Que bonito! Olha essa Hélida, assisti uma live desta Hélida Graziani que saí, fiquei Sim, deslumbrado. Ela ela e a inclusive me pediu para colocar em contato com o senhor. Ela falou, Hélida, eu falei para ela está ela. falando da pedagogia da esperança do Paulo Freire, que não é Isso, só esperança, é esperançar, né? esperança. É, transformar as estruturas, né? Fiquei impressionado Exatamente. com ela, não a conhecia, eu vi naquela Debole, né? Com Isso, ela com a e a. Mônica do... é, Isso. é, É. Olha, Hélida, meus cumprimentos. É esse o Ministério Público, é esse o Ministério Público. A leitura que ela fez do orçamento Sim, como ela é maravilhosa. o fronte onde você trava o embate em torno da apropriação possessiva do que o social construiu, a universidade, a saúde, a educação, né? E É, onde a mercadorização, a perversão do capitalismo, do ultraneoliberalismo, privatizando tudo, mercadorizando tudo, transferindo para o privado que o social construiu. Ela mostrou como se faz isso na luta pelo orçamento, juridicamente. isso, Juridicamente. Como exatamente. função do Ministério Público de Contas, né? Ela é Ministério Ministério Público de Contas de São Paulo. Isso, exatamente, e maravilhosa. maravilhado com ela, tá certo? Que bom, eu E também sou outra fã. coisa, né? Outra coisa, né? Me desculpe os colegas, mas é um Ministério Público aguerrido e feminino. E feminino, não é isso? Quem me inspirou, quem me trouxe foi Luísa de Marilac, né? Luísa de Então, ela Marilac. apareceu aí também, né? Ela também te É, levou para a ribalta? ela que minha primeira turma de teatro foi com ela, que eu fiz seu cantinho foi com ela também. É isso, professor querido. A gente já passou de uma hora, eu tinha me comprometido que a gente não ia passar de uma hora nessa Sim. live. E eu quero agradecer demais, um prazer enorme estar aqui com o senhor, viu? Muito grande mesmo. Eu sou assim eterna grata, muita gratidão por tudo que o senhor abriu na minha cabeça, por tudo que fez. Assim, não tem preço. O que o senhor faz por todos nós, né? Pelo país, essa luta incansável, muito bonita. É um orgulho que eu tenho sempre de falar do senhor, sempre, com muita Olha, alegria. olha a quantidade de mensagens de homenagem a Hélida aí no rodapé né? Que Sim. impressionante, né? É, Então, eu quero até pedir perdão para todo mundo que está me assistindo, que o professor sabe, e Marina também. Assim, 5 minutos antes de começar a nossa live, faltou luz aqui em casa. E aí eu tive que me adaptar e estou fazendo aqui pelo celular, né, a live, e aí eu não consigo nem ler é tão pequenininho que eu não consigo, né, igual se eu estivesse no computador, né? Mas eu sei que, assim, tiveram muitas participações, eu agradeço demais a todo mundo que assistiu e que participou. E a gente está muito orgulhoso também de você ter fundado com a gente o Instituto assim, MP, não é? Nós obrigado vamos pela pretendendo fazer. confiança. Sim, imagina, a gente pretende fazer uma produção acadêmica mesmo. E mais uma vez fica aí o convite para os colegas, para poder entrar juntos com a gente nessa discussão e acompanhar o nosso trabalho. Né? Podiam se inscrever na página nossa, né, do Coletivo Transforma, e também a gente tem o Instagram, que é Transforma_MP, para seguir a gente no Instagram, que nós estamos começando agora a bombar mais, assim, né? A gente está querendo realmente dá uma guinada, vamos em frente, vamos nos inspirar, né? Que a gente realmente consiga fazer o nosso papel de Ministério Público transformador. A gente acredita nisso, né? Agradeço demais, assim, mesmo a sua participação, tá, querido?
que a gente se encontra em muitas coisas. Sim. Tá Um bom? agradecimento à Marina, que nos deu a retaguarda aí, né? Sim, Estudantes de exatamente. direito, jornalista e estudante de direito. É Quem sabe, isso, né? pois é, exatamente. Então tá ótimo. Muito obrigada e até Sim, breve, tá? A gente tudo bem. conversa de novo em breve, tá bom? Tá bem, tá certo. Então tá bom. Boa noite, gente. Até Boa logo. noite.